Essa não é só a história de um país. É a marca viva de uma civilização milenar, sábia, complexa e cheia de contrastes. Uma nação tão linda quanto controversa, onde as mulheres têm que cobrir o rosto com véus, enquanto alguns privilegiados podem casar por horas para manter relações respeitando suas leis extremas. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos viajar pelo Irã, um país onde hoje as mulheres têm quase tudo proibido. Embora, não muito tempo atrás, usassem minissaia, dançassem em discotecas e estudassem o que queriam. Uma liberdade que desapareceu da noite para o dia após uma série de eventos que você está prestes a descobrir. Uma viagem de descoberta onde você conhecerá a profunda dualidade de uma nação que abriga mulheres consideradas entre as mais bonitas do mundo, mas onde dançar em público pode ser crime, e um beijo pode ser punido com chicotadas, ou até mesmo com a vida. Sob a vigilância de um corpo temido, a polícia da moral, que supervisiona não só as roupas, mas também os encontros, o acesso à internet e até mesmo os sorrisos na rua. Um país de extremos, lar do deserto mais quente do planeta, onde a Terra chega a mais de 70 graus Celsius, mais de 160 Fahrenheit, e onde há mais de 2.000 anos desenvolveram engenhosos aparelhos de ar-condicionado naturais, conservando gelo sob suas dunas. Uma terra de montanhas multicoloridas, que parecem saídas de uma pintura fantástica, com a caverna de sal mais longa e algumas das mesquitas mais bonitas do mundo, onde ainda sobrevivem aldeias de barro e estrume há milênios, e cuja costa abriga o Estreito de Hormuz, um ponto geoestratégico por onde passa mais de 20% do petróleo do planeta e que, se bloqueado, faria o mundo tremer. Prepare-se para conhecer a verdadeira nação das 1001 noites. Um lugar tão mágico quanto desafiador, cheio de histórias, contrastes e verdades que você não verá nos folhetos turísticos. Vamos começar. No coração pulsante do Oriente Médio, escondido entre montanhas antigas e desertos escaldantes que parecem não ter fim, encontra-se o Irã, uma terra tão bela quanto mágica, tão real quanto lendária. Um país que parece ter saído das páginas de um conto persa, com um passado dividido entre lendas e ruínas milenares, e um presente que luta para encontrar seu lugar no mundo moderno. O Irã faz fronteira com nada menos que 7 nações. A oeste com o Iraque e a Turquia, a norte com a Armênia, o Azerbaijão e o Turquemenistão, a leste com o Afeganistão e o Paquistão. A sul, as suas costas são banhadas pelas águas do Golfo Pérsico e do Mar de Omã. Essa localização faz dele um ponto geopolítico importante há séculos, um verdadeiro cruzamento entre a Ásia, a Europa e o mundo árabe. Um lugar fundamental e estratégico também hoje em dia, como você vai ver mais adiante. Apesar de ser bem grande, o Irã não é muito povoado. Com uma população que ultrapassa os 80 milhões de habitantes, sua densidade é muito baixa se comparada a outros países do mesmo tamanho. Para se ter uma ideia, o Irã tem uma superfície equivalente a mais de 3 vezes a da Espanha, ou aproximadamente o dobro de países como a Venezuela ou a Colômbia. No entanto, grande parte do seu território é formado por desertos e zonas montanhosas desabitadas, o que limita enormemente a concentração da população. Uma das principais razões para isso é a sua geografia extrema, uma realidade que moldou tanto o caráter do seu povo quanto o curso da sua história. É que neste país encontra-se um dos lugares mais extremos do planeta, o deserto de Dasht e Lut. Este não é um deserto qualquer. Em 2005, a NASA registrou aqui a temperatura superficial mais alta já registrada na Terra, mais de 70 graus Celsius, ou seja, mais de 158 graus Fahrenheit. Nessas condições, quase nenhum ser vivo conseguiria sobreviver mais do que alguns minutos. Dasht e Lut, também conhecido como o deserto de Lut, é um oceano de areia e rocha onde a vida parece ter desistido. Não existem assentamentos humanos permanentes, embora algumas expedições científicas e tribos nômades tenham conseguido atravessá-lo. Mas o Irã não é só deserto. Este país de extremos também abriga montanhas verdes, vales férteis e costas tranquilas. É uma terra de contrastes,
onde o fogo e o gelo podem coexistir a poucos quilômetros de distância, e onde as estações do ano são vividas de forma completamente diferente dependendo da região. Há milênios, povos se estabeleceram nesta terra em aldeias feitas de adobe, um material formado por uma mistura de barro, água, palha e às vezes até excrementos de animais, secos ao sol. Essas construções não servem apenas para resistir ao passar do tempo, como já foi comprovado, mas principalmente para manter as casas frescas no verão e quentes no inverno, diante deste clima implacável. Um dos exemplos mais famosos onde podem ser encontradas essas aldeias milenares feitas de adobe é a cidade de Yazd, onde ainda hoje milhares de pessoas habitam essas estruturas tradicionais. Essas aldeias de adobe, moldadas com barro, palha e o calor do sol, foram testemunhas silenciosas de impérios que surgiram e caíram, de invasões e renascimentos, de sabedoria milenar e poesia eterna. O Irã, conhecido na antiguidade como Pérsia, foi o berço de uma das civilizações mais influentes e duradouras da história da humanidade, o lendário Império Persa. Sob a liderança visionária de figuras como Ciro o Grande, que é lembrado como um dos primeiros governantes a declarar os direitos humanos, e Dário, que organizou um dos sistemas administrativos mais avançados de sua época, o Império Persa se estendeu do Vale do Indo até as costas do Mar Egeu. Foi uma civilização pioneira em muitos campos: medicina, astronomia, filosofia, engenharia e artes. Em suas cidades, bibliotecas, observatórios e jardins suspensos floresceram, e seus sábios inspiraram tanto os gregos quanto as civilizações islâmicas posteriores. Na verdade, uma curiosidade pouco conhecida é que os persas foram dos primeiros a usar refrigeração ou ar-condicionado natural, com estruturas chamadas yakchaus, enormes depósitos subterrâneos onde conservavam gelo mesmo no meio do verão. Uma proeza da engenharia ancestral surpreendente para a época, já que essas estruturas começaram a ser usadas há mais de 2000 anos, durante o século V a.C., muito antes da invenção de qualquer sistema moderno de refrigeração. Mas essa nação de sabedoria também passou por momentos de profunda transição. A chegada do islamismo no século VII marcou uma mudança radical em sua identidade. Embora hoje a grande maioria dos iranianos professe o islamismo xiita, também existem minorias sunitas, cristãs, judias e até zoroastrianas que coexistem em seu território. O zoroastrismo, uma das religiões monoteístas mais antigas do mundo, foi durante séculos a fé dominante na Pérsia. Suas crenças, centradas na eterna luta entre o bem e o mal, o juízo final e o culto ao fogo como símbolo de pureza, continuam vivas em pequenos templos onde o fogo sagrado arde sem se apagar há gerações, e provavelmente tem muito a ver com o caráter de muitos dos habitantes do país. No Irã, com o tempo, o islamismo xiita se consolidou como religião oficial. Esse ramo do islamismo, mais tradicional e estruturado em aspectos sociais e legais do que outras correntes, deu ao Irã uma identidade religiosa e política muito particular dentro do mundo islâmico. É interessante entender o que significa essa variante do islamismo, já que provavelmente o caráter hermético desse país no que diz respeito às normas sociais tem muito a ver com isso. Existem dois grandes ramos do islamismo, o sunita e o xiita. Ambos acreditam no mesmo Deus chamado Alá e seguem os ensinamentos do profeta Maomé, mas se separaram há muitos séculos porque não chegaram a um acordo sobre quem deveria liderar os muçulmanos após a morte do profeta. Os sunitas achavam que deveria ser alguém escolhido pela comunidade, enquanto os xiitas acreditavam que deveria ser um membro da família do profeta Maomé. Por isso, com o tempo, cada grupo foi desenvolvendo tradições e costumes diferentes. Hoje em dia, a maioria dos países muçulmanos é sunita, mas o Irã é o maior país com maioria xiita. No islamismo xiita, os líderes religiosos, chamados ayatollahs, têm um papel muito forte e são vistos quase como guias espirituais, mas ao mesmo tempo também exercem poder político. Isso significa que a voz deles é muito importante não só na religião, mas também nas leis do país. Por isso, no Irã, a religião xiita não fica só nas mesquitas, mas se mistura com o governo e controla muitas normas sociais.
Isso pode explicar por que as regras são tão rígidas, principalmente para as mulheres. O que os líderes religiosos dizem vira lei. E aí chegamos a uma das realidades mais controversas desse país. O que rolou com a sociedade, especialmente com as mulheres. Hoje em dia, o Irã é um dos países com mais restrições para as mulheres. Mas nem sempre foi assim. Há apenas algumas décadas, nas ruas de Teherã era comum ver mulheres com minissaia, cabelos soltos e livros debaixo do braço, a caminho da universidade para se tornarem médicas, engenheiras ou professoras. Elas eram tão livres quanto os homens e suas possibilidades não tinham limites. Uma realidade que mudou radicalmente, não só por decisões religiosas, mas também pelo jogo de poder entre políticos, reis e os ayatolás que acabaste de conhecer. Tudo está profundamente ligado à sua fascinante e agitada história recente. Até 1979, o Irã era uma monarquia. Sob o comando do Shah Mohammad Reza Pahlavi, o país vivia uma modernização acelerada. Naquela época, as mulheres não só podiam se vestir como queriam, sem véu, com maquiagem ou de biquíni, mas também ocupavam espaços na ciência, na medicina, na engenharia e na política. A vida noturna no Irã era vibrante. Havia bares, shows de artistas europeus e americanos, cinemas que exibiam filmes de Hollywood e festas sem distinção de gênero. O Irã tentava se parecer com países modernos como a França ou a Alemanha, e por momentos conseguia. Mas essa transformação tinha um custo, já que, para muitos setores conservadores, principalmente religiosos, essa liberdade era sinônimo de decadência e perda da identidade islâmica. O descontentamento também cresceu porque, antes da monarquia, houve uma fase com instituições parlamentares e participação política, um modelo com o qual muitos iranianos se sentiam mais representados e ouvidos. Mas esse período foi interrompido por golpes de Estado, pressões estrangeiras e, finalmente, pela concentração do poder absoluto nas mãos do Shah. Embora o Shah tenha impulsionado a modernização, ele também governou de forma autoritária. Dissolveu partidos, perseguiu opositores, controlou a mídia e limitou a política. Isso também ajudou a aumentar o desejo de revolução. Foi nesse mesmo ano, 1979, que esse descontentamento explodiu. O líder religioso Ruhollah Khomeini voltou do exílio e liderou uma revolução que derrubou o Shah. Naqueles dias, milhões de pessoas foram às ruas sob a mesma bandeira, comemorando o fim da monarquia. E embora muitas mulheres tenham participado ativamente dessa revolução, acreditando que o novo governo as protegeria, em menos de um ano seus direitos começaram a desaparecer, e o véu passou de uma opção para uma obrigação. As mulheres perderam o direito de ser juízas. Seu testemunho nos tribunais passou a valer metade do de um homem. Dança, música, esportes femininos, concursos de beleza, filmes ocidentais, tudo foi proibido. Quem ousou protestar foi censurado, preso ou exilado. Foi assim que o Irã se transformou em uma teocracia. No Irã, a religião passou a estar no centro do poder, e os ayatolás decidiam sobre todos os aspectos da vida pública e privada. Hoje, o herdeiro do trono derrubado, Reza Pahlavi, fez um apelo ao povo e às forças de segurança para se rebelarem contra o regime. Com isso, o passado e o presente do Irã voltam a se chocar. E é hora de pensar: será que um país que conheceu a liberdade poderá recuperá-la? Vai ser ótimo ler sua opinião, porque, como você pode ver, no Irã, o véu não cobre só o cabelo. Ele também cobre a memória de um povo que já foi livre. Esse contexto religioso influenciou tanto as leis quanto a cultura. Com o tempo, algumas interpretações extremas da religião deram origem a normas muito restritivas que ainda hoje afetam a vida cotidiana, especialmente em questões como vestimenta, interação entre homens e mulheres ou liberdade de expressão. Apesar dessas restrições, os iranianos souberam manter viva sua paixão pela beleza, pela arte e pela poesia. A arquitetura iraniana é uma das mais bonitas do mundo, com mesquitas cobertas por mosaicos de cores impossíveis, cúpulas celestes e pátios que respiram paz. O nome Irã vem de Arianan, que significa terra dos ários,
um termo que remonta às antigas tribos indo-europeias que habitaram essa região. A mudança oficial de Pérsia para Irã foi feita em 1935, durante o reinado de Reza Shah, para enfatizar sua herança étnica. Hoje o país continua enfrentando desafios internos e externos, mas sua alma antiga, tecida entre desertos escaldantes, montanhas eternas e versos imortais, permanece intacta. Como você vai descobrir, o Irã é sem dúvida um país de contrastes únicos, um lugar com curiosidades tão surpreendentes quanto enigmáticas que você conhecerá agora, antes de nos aprofundarmos em suas leis mais controversas e nas realidades que coexistem com sua história extraordinária. Para começar, vamos conhecer em detalhes um dos pontos mais cruciais para a estabilidade econômica mundial que pertence a este país, o Estreito de Hormuz. Este estreito, situado entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, é uma passagem estreita por onde passa mais de 20% do petróleo do planeta. Um gargalo por onde circula a energia que move nossas economias. A dependência global dessa passagem é tão grande que, se o Irã, que controla o estreito, decidisse bloqueá-la, as consequências seriam imediatas. Se isso acontecesse, o preço do petróleo subiria drasticamente, e com ele também a gasolina, os alimentos, os transportes e até a eletricidade. Isso porque o petróleo não serve apenas como combustível. É uma mistura complexa de hidrocarbonetos, compostos orgânicos muito versáteis que podem ser transformados em uma enorme variedade de produtos. Graças à sua estrutura química, o petróleo pode ser refinado e processado para obter plásticos, fertilizantes, cosméticos, medicamentos, detergentes, têxteis sintéticos, tintas e muito mais. Por tudo isso, desde as embalagens que usamos todos os dias até os pneus dos carros, cartões de crédito, eletrodomésticos ou até mesmo as culturas agrícolas, que também dependem de fertilizantes derivados do petróleo. Tudo está conectado a esse recurso natural. Por isso, qualquer alteração no seu preço afeta diretamente toda a cadeia de produção, de modo que um aumento repentino do preço, devido à menor disponibilidade, se traduziria em um aumento generalizado de quase tudo ao nosso redor, disparando a inflação. Em outras palavras, o dinheiro valeria menos e tudo custaria mais. É por isso que uma decisão tomada no Estreito de Hormuz poderia ser catastrófica para a economia mundial, mesmo para países que vivem a milhares de quilômetros de distância. Embora sua importância seja principalmente econômica, o Estreito de Hormuz também guarda uma beleza natural única. Ao longo de suas águas encontram-se ilhas de origem vulcânica e paisagens que parecem de outro mundo. Uma das mais surpreendentes é a ilha de Hormuz, famosa por suas praias de areia vermelha e montanhas multicoloridas. Essa ilha, rica em minerais, não é só um ponto estratégico, mas também um paraíso natural pouco conhecido. Suas paisagens surreais lembram, de certa forma, as da ilha de Socotra, considerada a ilha mais estranha do planeta, sobre a qual fizemos um documentário há algumas semanas e que você poderá ver mais tarde. Pensando nisso, aproveitamos para lembrar que, se você ainda não é assinante do Mundo Sem Censura, assine agora. Assim, você não perderá documentários tão interessantes como este, nos quais, além de mostrar o mundo com outros olhos, você aprende como ele funciona junto conosco. Obrigado. E se falamos de beleza, provavelmente o ambiente natural mais bonito do Irã é o mágico Vale do Arco-Íris. O Vale do Arco-Íris fica na ilha de Hormuz, da qual falamos anteriormente, e seu nome não é exagero. As montanhas dessa região parecem pintadas à mão. Vermelhos intensos, amarelos brilhantes, verdes suaves, roxos profundos. Tudo isso se deve à composição mineral do solo. Caminhando por suas trilhas, você se sente em outro planeta. É uma das paisagens mais surreais e coloridas do mundo, e um tesouro pouco conhecido fora da região. A combinação de suas cores e sua proximidade com o mar fazem deste lugar um cartão postal vivo. E talvez, deslumbrados por essa beleza, os antigos arquitetos iranianos decidiram replicar seu esplendor na arquitetura religiosa, criando algumas das mesquitas mais ornamentadas do planeta. Uma delas é a Mesquita Nasir al-Mulk, também conhecida como a Mesquita Rosa. Este templo,
Situado em Shiraz, é famoso por seus vitrais coloridos que, ao amanhecer, enchem o interior de luzes multicoloridas que parecem um arco-íris vivo. Cada canto foi projetado com uma precisão artística surpreendente. Mosaicos, arabescos, geometrias perfeitas e uma atmosfera que convida ao silêncio e à contemplação. Poucas experiências arquitetônicas se comparam a sentar-se em seu interior ao amanhecer e ver a dança das luzes transformando o templo em uma obra viva. Mas o Irã guarda maravilhas mesmo debaixo da terra. Na ilha de Kashm fica a caverna de sal mais longa do planeta, a caverna Namakdan. Esse lugar, com mais de 6 quilômetros de comprimento, é formado por sal marinho cristalizado em formas naturais tão estranhas quanto belas. As paredes refletem a luz com tons de branco e rosa, enquanto o ar úmido e salgado mantém uma frescura que contrasta com o calor do exterior. E no meio de um clima tão hostil, outra surpresa. Aqui vive o chimpanzé asiático, uma subespécie, também chamada de chimpanzé persa, que está em perigo crítico de extinção. Este chacarra é um dos felinos mais raros do mundo e sobrevive apenas em certas áreas do deserto iraniano. Como você pode imaginar, a vida para esses animais no deserto mais quente do mundo não é fácil. As temperaturas podem ultrapassar os 70 graus Celsius e a vegetação é escassa. Mesmo assim, esta criatura majestosa conseguiu se adaptar a um dos ambientes mais extremos do planeta. Um clima tão extremo quanto letal, que reflete em parte outro tipo de condições, as sociais. É que no Irã, as leis podem ser tão rígidas que até mesmo um gesto como um beijo pode resultar em prisão ou coisas piores. Mas antes de chegar a essas realidades, vamos continuar descobrindo mais tesouros escondidos neste país de contrastes. Se você está gostando dessa viagem pelo Irã, curta a gente também para nos incentivar a continuar criando conteúdo como este todas as semanas. Obrigado. No Irã, muitas coisas que em outros países seriam mais do que normais, aqui não são permitidas. Por exemplo, as mulheres não podem mostrar o cabelo em público, então o uso obrigatório do véu é uma regra para todas, tanto iranianas quanto estrangeiras. O não cumprimento pode resultar em multas, detenções ou até punições mais severas. Além disso, as mulheres também não podem entrar em estádios esportivos masculinos, uma restrição que gerou muita controvérsia e protestos no país. Até mesmo atividades tão comuns no mundo como dançar em público são severamente proibidas tanto para homens quanto para mulheres, mas mais para elas, pois são consideradas contrárias às normas morais que regem a sociedade iraniana. Essas normas fazem parte de um sistema legal muito rígido, baseado na lei islâmica mais rígida, conhecida como Sharia, uma lei que regula desde o vestuário até o comportamento pessoal. Além dessas leis relacionadas à aparência, existem outras proibições controversas que beiram o absurdo quando observadas em contraste com outras totalmente opostas. Por exemplo, a homossexualidade não é permitida no país e é considerada um crime, com punições severas, mas mesmo assim, o Irã é um dos poucos países muçulmanos que permite e apoia legalmente a mudança de gênero, com cirurgias que, em muitos casos, são até subsidiadas pelo Estado. O cinema iraniano, reconhecido mundialmente e premiado em festivais internacionais, também reflete essas tensões. Diretores como Jafar Panahi ganharam prêmios importantes, mas ao mesmo tempo foram censurados e presos pelas autoridades devido à crítica social em suas obras. Para garantir o cumprimento dessas leis rígidas, existe no Irã um corpo especial conhecido como Polícia da Moral, uma instituição que muitos consideram obscura e temida. Essa polícia foi criada logo após a Revolução Islâmica para supervisionar o respeito à Sharia na vida cotidiana. Seus membros patrulham as ruas e vigiam se a população, especialmente as mulheres, cumpre as normas de vestimenta e comportamento público. Multas, prisões e, em alguns casos, punições ou consequências muito graves, e até mesmo fatais, são relatadas em relação a essa vigilância. Essa polícia também controla as interações sociais para evitar comportamentos considerados imorais, e tem sido alvo de muitas polêmicas por causa dos seus métodos e rigor. Para muita gente,
essa instituição representa a cara mais dura e visível da interpretação religiosa rígida que marca a vida no Irã. Uma das razões apontadas por alguns analistas para a dureza dessas normas é a importância que a sociedade iraniana dá à pureza e à honra, especialmente no que diz respeito às mulheres, consideradas entre as mais bonitas do mundo. No entanto, devido a essas regras rígidas, poucas têm a oportunidade de mostrar o rosto em público, o que adiciona uma aura de mistério e fascínio. Entre essas regras sociais, também existem exceções e realidades peculiares. Por exemplo, no Irã são permitidos os chamados casamentos temporários, conhecidos como sigeh ou nikah mutah. Esses contratos de casamento legal e breve permitem que os casais tenham relações íntimas por um tempo limitado e regulado pela lei. Algo que surpreende muitos visitantes por sua natureza incomum, fora do contexto iraniano. Uma realidade que faz entender que, nesse país, se você tem dinheiro ou contatos, pode contornar as leis, mesmo em questões tão fundamentais como essa. Chegados a este ponto do documentário e antes de entrar em detalhes sobre este tipo de casamento, aproveitamos para perguntar: você gostaria de conhecer o Irã? Você estaria disposto a se casar por algumas horas ou acha isso uma loucura? O que mais te impressionou neste país controverso? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Você sabe que essa é a melhor maneira de apoiar o mundo sem censura, para que continuemos trabalhando todas as semanas para trazer conteúdo tão interessante como este. Então, obrigado. Provavelmente, uma das realidades que mais gera controvérsia, tanto dentro do Irã quanto entre turistas e estrangeiros, é a prática conhecida como casamento temporário, ou nikah mutah. Esse tipo de casamento, também chamado às vezes de casamento expresso, é uma união de duração limitada, que pode ir de algumas horas a vários dias, e é contemplada dentro do marco legal iraniano. Esses casamentos temporários surgiram como uma forma de contornar as leis rígidas que proíbem relações íntimas fora do casamento tradicional. No Irã, manter relações sem estar casado pode trazer consequências legais muito severas, que vão desde multas e prisões até penas de morte. Esse controle rigoroso afeta profundamente a vida pessoal no Irã, a ponto de, no cinema iraniano, por exemplo, não ser mostrado nenhum contato físico entre casais, nem mesmo entre cônjuges. O nikah mutah é, portanto, uma solução única para enfrentar essa realidade. Uma espécie de contrato religioso que permite que um casal se una por um período determinado, com todos os direitos e obrigações de um casamento, mas sem compromissos de longo prazo. Eles podem se casar assim por horas, dias ou semanas, e fazer o que, se não fossem casados, seria proibido. Embora possa parecer estranho ou controverso para muitos, esse tipo de união é regulamentado e reconhecido legalmente no Irã, embora não seja comum em todas as regiões, nem seja aceito por todos os setores da sociedade. Os casamentos expressos não refletem apenas as tensões entre a rigidez das leis e a realidade social, mas também mostram como as pessoas procuram se adaptar a um sistema tão restritivo. No dia a dia, essas realidades geram contradições curiosas. Enquanto muitas influenciadoras iranianas mostram nas redes sociais uma vida cheia de luxo e estilo, elas também precisam navegar em um terreno muito perigoso, já que promover comportamentos considerados imorais, como maquiagem chamativa, roupas justas ou até mesmo dançar, pode levá-las a ser multadas ou presas, e neste país tudo é controlado pela polícia moral. Para manter esse controle social e evitar que as novas gerações adotem estilos de vida que o regime considera incompatíveis com seus valores tradicionais e religiosos, o acesso à internet é fortemente restrito e supervisionado há mais de uma década. Muitos sites e redes sociais populares estão bloqueados, e o conteúdo que os cidadãos podem consumir é limitado, para evitar que as ideias e os modos de vida de sociedades mais liberais influenciem a realidade iraniana. Isso reflete uma sociedade que luta com dificuldade entre a tradição imposta e as novas correntes da modernidade. Mas, mesmo que o regime mantenha essas regras rígidas, a realidade social costuma ser bem mais complexa. Mesmo assim, muitos jovens iranianos levam uma vida paralela à oficial, com festas privadas, acesso à tecnologia e pensamentos cada vez mais próximos dos valores ocidentais.
Essa lacuna entre a população e as autoridades cresce com o passar dos anos, dando origem a um país de contrastes que busca se modernizar. É por isso que parece que o Irã está lentamente mudando para uma vida mais equilibrada, onde as pessoas podem desfrutar com mais liberdade da beleza do seu país, da sua cultura milenar e das suas lendas, sem abrir mão dos novos tempos nem das suas raízes. Se você chegou até aqui, provavelmente está interessado em saber como visitar o Irã, desde que a situação política e social permita fazê-lo sem riscos, já que nos últimos tempos, o país tem vivido conflitos internos complicados e tensões internacionais. Pensando nisso, nós do Mundo Sem Censura pesquisamos a fundo. E agora contamos como você pode chegar e aproveitar ao máximo este belo país. Para chegar ao Irã a partir da América ou da Europa, a forma mais comum é voar através das principais cidades iranianas, como Teherã, Shiraz ou Isfahan. A partir da Europa, há voos diretos a partir de cidades como Istambul ou Frankfurt, enquanto a partir da América normalmente se faz escala na Europa ou em países vizinhos como a Turquia ou os Emirados Árabes Unidos. Quanto ao visto para a maioria dos cidadãos europeus e latino-americanos, é necessário solicitá-lo antes de viajar, embora o Irã tenha flexibilizado algumas políticas para turistas de certos países nos últimos anos, facilitando a obtenção de vistos para estadias curtas. No entanto, é sempre fundamental verificar as condições atualizadas antes de planejar a viagem, pois elas podem mudar devido à situação política. Em termos de custo, o Irã é um dos países mais baratos para viajar no Oriente Médio e no mundo. Por exemplo, um jantar para 2 pessoas em um restaurante de gama média pode custar entre 10 e 15 dólares, enquanto uma estadia em um hotel confortável de categoria média custa geralmente entre 20 e 40 dólares por noite. Isso se deve em grande parte ao baixo custo de vida, a moeda local, o rial iraniano, ter um valor relativamente baixo em relação ao dólar e aos preços acessíveis dos serviços e produtos básicos. É importante lembrar que, embora o Irã seja geralmente um país seguro para turistas, essa segurança depende da ausência de conflitos com outros países e do respeito dos visitantes às leis e costumes locais. O cumprimento das normas, desde o código de vestimenta até as restrições sobre comportamentos públicos, é fundamental para evitar problemas e aproveitar ao máximo a experiência neste belo país. Antes de viajar, também é recomendável consultar fontes oficiais e notícias para garantir que não haja alertas ou restrições em vigor, pois a situação pode mudar rapidamente devido a fatores políticos ou sociais. Aqui no Mundo Sem Censura, esperamos que este vídeo tenha ajudado você a descobrir o Irã, como você viu. Um país tão fascinante quanto controverso. Se sim, não hesite em deixar um like e um comentário. É a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando todas as semanas para trazer conteúdos tão interessantes como estes. Ou como este vídeo que você pode ver agora, para descobrir outro dos lugares mais misteriosos e bonitos da Terra. Clique nele. Você vai gostar.